Graça e paz, irmãos. Maravilhoso estar aqui mais uma vez para continuar essa leitura dos Salmos. Tem sido maravilhoso, eu tenho aprendido bastante. Espero que vocês tenham gostado também, que tenha alimentado as suas almas. Hoje eu vou ler esse Salmo de uma forma um pouco diferente. Eu vou passar versículo por versículo, porque a estrutura dos Salmos é um pouco complicado de entender. E eu creio que versículo por versículo vai facilitar bastante o entendimento, já que o salmista aqui, Davi, ele muda muito de ideias. Então vamos lá, Salmo número 4. Ouve-me quando eu clamo, ó Deus da minha justiça, na angústia me deste largueza, tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Então Davi aqui começa voltado para Deus, e a palavra clamor aparece mais uma vez. Essa palavra, ela é constante nos Salmos, e tem uma ideia de clamor, de grito, me ajuda, essa é a ideia. E ele fala aqui de uma angústia que ele estava sentindo, mas que o Senhor já deu ali refrigério a ele. E ele pede mais uma vez aqui, ele fala: Senhor, tem misericórdia de mim. Aí ele fala: ouve a minha oração. Lendo os Salmos, parece que realmente Davi ele era um homem muito sofredor. Apesar de ter muitas coisas, de ser um rei, ele tinha muitos sofrimentos interiores. Ele continua: Filho dos homens, aqui ele muda o foco, ele tira o foco de Deus e agora ele se volta para falar aos homens. Até quando convertereis a minha glória em infâmia? Até quando amareis a vaidade e buscareis a mentira? Parece mesmo que agora Deus ele fala através da vida de Davi. Ele fala que os homens estavam convertendo a glória em infâmia. E fala também de uma busca das vaidades. Principalmente no nosso tempo isso é muito grande, porque tem muitas coisas para que a gente possa desejar. Mas como disse o pregador Salomão em Eclesiastes, vaidade de vaidades, tudo é vaidade. Mas mesmo assim, sabendo que é vaidade, muitas vezes a gente busca coisas que não são necessárias para nossas vidas. Aí ele fala de buscar mentiras, né? Talvez fazendo um contraponto sobre o próprio Senhor Jesus, que é a verdade. Buscais mentira, nós devemos buscar a verdade. Sabei, pois, que o Senhor separou para si aquele que lhe é querido. O Senhor ouvirá quando eu clamar a Ele. Talvez aqui a ideia que Davi está passando é aquela ideia de que muitos são chamados e poucos são escolhidos. Ou talvez a ideia de que sem fé é impossível agradar a Deus. E aqui Davi está falando de que Deus se agrada de algumas pessoas. E agora ele muda o foco aqui, ele começa a ensinar sobre justiça, a justiça de Deus. Muitas vezes a gente se pergunta o que é a justiça. A justiça é a prática daquelas coisas que Deus aprova. E aqui Davi começa a ensinar sobre uma delas. Perturbai-vos e não pequeis. Falai com o vosso coração sobre a vossa cama e calai-vos. Olha quão rico é isso aqui, quão precioso é essa palavra, essa doutrina de Deus. E essa doutrina é tão preciosa que Paulo vai usar ela lá na frente, lá quando ele está escrevendo Efésios. Se você for no capítulo 4, versículo 26, Paulo está ensinando aos irmãos a justiça, ensinando a praticar essas coisas que Deus tanto quer que a gente pratique. E aí ele realmente cita esse salmo aqui. Ele fala assim: irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira. E aqui é interessante que nos Salmos ele fala: olha, calai-vos, porque muitas vezes na nossa ira a gente fala palavras que não deveria falar, se expressa como não deveríamos nos expressar. A palavra diz também que na ira do homem não opera a justiça de Deus. A palavra continua: ofereceis sacrifício de justiça e confiai no Senhor. Ou seja, faça o que é justo e confia, porque Deus é um justo juiz e Ele julgará a nossa causa. Aí ele fala aqui: muitos dizem, quem nos mostrará o bem? Que é uma pergunta que ele tira dos próprios homens daquela época. Os homens perguntavam: ei, quem nos mostrará o bem? E aí ele responde assim: Senhor,
exalta sobre nós a luz do seu rosto. Ele está falando assim, olha, não adianta que nós mesmos não vamos conseguir mostrar essa justiça, porque ela vem de Deus. Então ele clama a Deus e fala, Senhor, que resplandeça em nós a luz do teu rosto. Puseste alegria no meu coração, mais do que no tempo em que se multiplicaram o trigo e o vinho. Agora ele deixa os homens, ele se volta para Deus de novo e ele glorifica a Deus pela alegria que o Senhor tem dado a ele. Uma alegria essa que passa da época onde tinha fartura de comida e fartura de vinho. Muitas vezes os homens tomam vinhos para se alegrar, mas ele está falando aqui de uma alegria que passa essa alegria. E aí ele finaliza aqui: em paz também me deitarei e dormirei, porque só tu, Senhor, me faz habitar em segurança. Ele se volta para Deus mais uma vez e ele aqui fala desse relacionamento maravilhoso com Deus e fala da segurança que Deus traz aos homens que ele teme. Então é isso, amados. Deus abençoe a todos. Amanhã, se Deus quiser, leremos o Salmo de número 5. Fica na paz.